Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira rica, angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, e essa mensagem eu tenho certeza que Deus vai falar com você de alguma forma. Com relação ao ouvir a Deus, um dia alguém me disse: pastor, o que fazer para ouvir a voz de Deus? E eu fiz o que estou fazendo agora. Abri a escritura. Falei, está vendo o que está escrito? Isso aqui é Deus falando conosco. Você sabe por quê? Porque a Bíblia é como se fosse uma pessoa, para você entender de uma maneira muito simples e fácil. A Bíblia é como se fosse uma pessoa. Pessoa essa eu chamo de pessoa do Espírito Santo, porque de fato eu represento o Espírito Santo. Então, quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando diretamente conosco. Agora, você que está me ouvindo em algum lugar, se você está precisando da resposta de Deus na sua vida, seja para a tua saúde, para as tuas finanças, eu te faço prova disso. Ou se você quiser tirar prova, pega a sua Bíblia agora e abre aí. O que você está precisando ouvir, aonde você abrir, é a resposta de Deus para a sua vida. Quer ver? Faz um teste aí. Pega a escritura agora e faz isso. Você vai ver que Deus vai falar com você de alguma forma. Nem todo mundo obedece, nem todo mundo pratica. Mas a Bíblia é como se fosse uma pessoa falando diretamente conosco. Alguém viu uma carta para outro, e quando aquele alguém recebe aquela carta e lê, é alguém que viu a carta falando com quem está lendo. A escritura é Deus falando diretamente com a gente. Agora o que está escrito nós temos que ouvir, obedecer, colocar em prática. Porque o que está escrito nas escrituras são as exigências de Deus para comigo e para com você que está me ouvindo. Então, se você está precisando que Deus fale com você agora, nesse exato momento, independente da sua classe social, do seu grau de religião, se você precisa que Deus fale com você, seja para o teu casamento, seja para os teus projetos, para as tuas finanças, para a tua família, não sei qual resposta você está precisando. Mas se você abrir a escritura agora, o que tiver escrito onde você lê, é a resposta de Deus para você. Quer ver como Deus fala? 28:2 de Deuteronômio. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ou seja, se você deseja que aonde você coloque suas mãos, Deus venha abençoar. Se você deseja ter êxito em tudo que você fizer, ser abençoado em tudo que você fizer. Se você deseja ser abençoado em tudo quanto colocares as tuas mãos, ouvir, obedecer, põe em prática. Como falei, a escritura é uma pessoa chamada pessoa do Espírito Santo, e quando a gente abre ela, independente da página ou do livro, do capítulo ou versículo que você vai ler, aquilo ali é uma exigência de Deus para você que está me ouvindo agora. E se você ouvir, obedecer, pôr em prática, com certeza aquilo ali vai fazer toda a diferença na sua vida. É o diferencial que nós temos, é isso aqui, ó. Essa pessoa chamada pessoa do Espírito Santo, que nos ensina, nos instrui o tempo todo, está ao nosso lado, sempre batendo na porta do nosso coração, nos dando chance, oportunidade, querendo nos fazer um alguém melhor. Só que nem sempre algumas pessoas conseguem se tornar um alguém melhor, por incrível que pareça, mesmo o Espírito Santo querendo. Sabe por quê? Porque tem aqueles que ouvem, tem aqueles que ignoram, tem aqueles que obedecem, tem aqueles que desobedecem, tem aqueles que praticam e tem aqueles que não faz questão. Por isso muitas pessoas precisam e Deus não supre, porque Deus está falando, e alguns ignoram. Como diz aqui, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ou seja, o que Deus quer na verdade é que todas as bênçãos da parte dele possam te alcançar, você que está me ouvindo. E como fazer, pastor, para ser abençoado então? Mais do que já sou. O que fazer para que todas essas bênçãos me alcancem? Ouvindo, obedecendo, colocando em prática. Ouvir, obedecer e praticar. Ouvir, obedecer e praticar. Ouvir, obedecer e praticar. Simples assim, porque isso aqui são as exigências de Deus para conosco. Então quem ouve, obedece e pratica, todas as bênçãos te alcançam. Se você quer que tudo isso aqui te alcance,
ouvir, obedecer e praticar. Só ouvir a Deus, obedece a Ele e pratica e você vai ver. Todas as bênçãos vai passar a te acompanhar e fazer parte da tua vida no nome de Jesus. Versículo 8 diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dará o Senhor teu Deus. Veja, quando você ouve, obedece e pratica. Vou repetir: ouvir, obedecer e praticar. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, ou seja, em tudo que você fizer, em tudo que você sonha, em tudo que você queira, em tudo que colocares as mãos, ali estarás abençoado pelo Todo-Poderoso. Para que a bênção de Deus esteja em todos os teus celeiros, para que Deus abençoe tudo que você colocares as mãos, ouvir, obedecer e praticar. As exigências de Deus que está escrito, que parte da Escritura para conosco, são as exigências do Espírito Santo para comigo, para com você que está me ouvindo. Quando alguém ouve, obedece e pratica, a bênção passa a estar no teu celeiro, e tudo que colocares as mãos, Deus irá te honrá-lo e consequentemente abençoá-lo, para que a promessa dele possa se cumprir na sua vida. Quer ser abençoado em tudo? Quer que Deus possa honrar tudo que você colocares as mãos? Quer que a bênção de Deus esteja em todos os teus celeiros, em tudo que você fizer? Ouça, obedeça e pratique. Simples assim. No versículo 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. O Senhor abre o tesouro, o céu, e dá chuva na terra daquele alguém que ouve, obedece e pratica, fazendo com que todas as obras daquele alguém sejam abençoadas. Eita, Deus poderoso! Basta que ouça, obedeça e pratique. Quando alguém ouvir, obedecer e praticar, Deus abre um bom tesouro que é o céu, fará com que haja chuva na vida daquele alguém, e todas as obras daquele alguém estarás abençoada pelo Todo-Poderoso. Todas as bênçãos passarão a alcançá-lo aquele alguém. Basta que ouça, obedeça e pratique a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, se você quer que todas as bênçãos te alcancem, se você quer que Deus abençoe o teu celeiro, que a bênção de Deus esteja na sua vida, se você quer que haja chuva de Deus na sua vida, se você quer que Deus abençoe tudo que você colocares as mãos, se você quer que Deus abra o céu, como diz aqui, abençoe todas as tuas obras, ouvir, obedecer e praticar, você vai prosperar como ninguém. Você vai ter o que você nunca teve. Você vai viver o extraordinário. Basta que ouça quando Deus falar, porque as exigências de Deus é isso daqui. E quando Deus falar, ouvir, obedece e põe em prática. A partir daí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. A pessoa que ouve, obedece e pratica, você não precisa pedir para os outros. Pelo contrário, você vai ter para ajudar. Você não vai precisar pedir, porque Deus vai te dar, porque o céu vai estar aberto para você, e todas as obras das suas mãos vai estar sendo abençoadas. Você vai ter para ajudar, e não vai precisar que outros te ajudem, porque quando alguém ouve, obedece e pratica, Deus dá chuva, Deus abre o bom tesouro, fazendo com que todas as obras daquele alguém estejam abençoadas. Tenha a bênção de Deus em tudo que fizeres. Basta cumprir esses 3 requisitos: ouvir, obedecer e praticar. Olha como é simples. No versículo 13, para finalizar: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo. Ser cabeça, entender o propósito, entender para que foi escolhido, entender para que foi chamado, o chamado que seja, entender qual é a realidade de Deus para com você que está me ouvindo, entender o que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para você é muito grande, vai muito, mas muito, muito além do que você sonha, do que você pensa, do que você almeja, do que você busca. É só ouvir e obedecer, andar conforme a Escritura, praticá-lo. A partir dali, que alguém ouve, obedece e pratica as exigências de Deus, você pode achar que o resto é com Ele. Se você ouvir, obedecer e colocar em prática, pode achar que o resto Ele vai fazer. Se for na saúde, Ele vai curar.
Se for na vida financeira, Ele vai prosperar. Se for uma necessidade, Ele vai suprir. Se for uma porta, Ele vai abrir. Se for libertação, Ele vai libertar. Se for socorro, Ele vai enviar. Se for livramento, Ele vai trazer livramento. O que quer que seja, não faltará o cuidado de Deus para com aquele alguém. Pelo contrário, o céu estará aberto, haverá chuva da parte de Deus na vida daquele alguém. Estou falando de chuva e de bênção. E todas as obras daquele alguém serás abençoado pelo Todo-Poderoso. Terás para emprestar e não precisará tomar emprestado, porque o seu celeiro irá transbordá-lo, porque a bênção de Deus estará em tudo o que fizeres. Basta que ouça, obedeça e pratique. Então, se quiser ouvir a voz de Deus, só você abrir a sua escritura agora, nesse exato momento, o que você está precisando. Se você abrir a Bíblia agora, nesse exato momento, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu não sei se todos que estão me ouvindo, estou falando de muitos, aliás, de muitos, não todos, né? Eu não sei se muitos que estão me ouvindo vai dar ouvido. Mas uma coisa é certa: se você abrir a escritura, Deus vai falar com você. Aí cabe a você ouvir, obedecer e praticar aquilo que você vai ler. O que você lê é Deus falando com você diretamente o que Ele quer de você. Tá bom? Vou orar por você agora. Pai, visita a esta pessoa que me ouve agora. Vai de encontro a eles, este homem, esta mulher, e que o Teu Santo Espírito, o Espírito da promessa, abra o entendimento de cada um a receber, meu Pai, a Tua boa semente, como a ouvir a Tua doce voz. Com a Tua doce voz, meu Pai, o Senhor possa sussurrar o ouvido desta pessoa de maneira que seja inconfundível a Tua voz. Que ela possa ouvir, obedecer e praticar, para que o sonho se realize, para que os projetos saiam do papel e para que essa pessoa possa assim viver a promessa. E para tudo aquilo que o Senhor as tem preparado, possa alcançá-lo esse homem como também esta mulher. Para que haja chuva na vida deles, para que aonde eles colocarem as mãos, sejam as mãos do Senhor. E para que as obras de cada um esteja abençoada mais do que nunca. Isso eu te peço e assim te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, vamos ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.